Existem algumas dúvidas que permeiam o universo dos transtornos de ansiedade. Como que só uma preocupação básica ali já se transforma em uma forma de doença ou se isso são só os primeiros sinais de um quadro mais agravante? A verdade é que a ansiedade, quando ela vira uma crise, ela vem abarcada de vários outros problemas. É muito difícil a pessoa ter só ansiedade isolada ali como um transtorno mental. Normalmente, ela vem associada com esses outros problemas que levam a uma preocupação desproporcional. A pessoa que passa por isso, ela entra num estado de sofrimento e que é muito comum ela não ver mais saída. Elas sofrem porque elas pensam que não podem mais fazer nada para sair daquilo. Na síndrome do pânico, os casos de crise, eles são acompanhados por outros transtornos também. A pessoa que ela já vem sofrendo com algum problema que pode estar relacionado com esse excesso de preocupação, como resultados no trabalho, as contas na casa que ainda não foram pagas, a saúde dos pais que não vai muito bem. E essas angústias elas só aumentam. E a pessoa ignora esses sinais e ela vai apresentando, por exemplo, irritações no trabalho, falta de clareza, uma dispersão geral de tudo que acontece, até o momento que vem um ataque realmente, um ataque de pânico. E a pessoa ela entra em desespero. Ela não sabe mais o que ela faz, ou a quem ela recorre. Por muitas vezes ela não consegue nem procurar ajuda. E isso é muito importante, porque vai acontecer com que o nível da síndrome dela, né, vai aumentar. E para evoluir, o ataque de pânico evoluir para uma síndrome, é preciso realmente ter ataques ali dentro de um período de mais ou menos 6 meses, sequenciados, né, mais de um ataque. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo com você. Nós vamos falar hoje sobre como você pode ficar atento a esses sinais, o que você pode fazer para ajudar alguém que realmente esteja precisando, principalmente quando essa pessoa ela não tem a quem recorrer. Pode acontecer do ataque acontecer e ela não tem ali nenhum conhecido para ajudar. E você sabe, você vai aprender a fazer isso aqui. E caso você seja essa pessoa, o que você pode fazer para tentar evitar aqueles minutos ali que parecem uma eternidade, né? Então fique aqui comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Bom, a diferença básica do conceito entre ansiedade e a síndrome realmente do pânico, né? É, é preciso entender algumas nuances. Então, é muito possível que vocês vão ter dificuldades, porque o transtorno de ansiedade, eles têm as suas características particulares. Então, para que você possa entender a crise e a síndrome do pânico, né, a diferença entre elas, da crise de ansiedade e da crise de pânico, você precisa entender o conceito do transtorno de ansiedade. E de acordo com o manual, a Bíblia dos transtornos mentais, que é o DSM-5, ele é traduzido da seguinte maneira: os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas. Eu vou te explicar, presta atenção. O medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. Então, presta atenção nisso aqui, que isso é muito relevante. Então, vamos lá. Ela é real ou percebida. Já a ansiedade, ela é uma antecipação futura da ameaça. Então, é basicamente você colocar no futuro, né, você projeta uma coisa no futuro e traz aquela preocupação que você deveria, teoricamente, ter no futuro, você traz ela para o presente. Então, vamos colocar isso em exemplos práticos para que você entenda melhor. Vamos supor que você tem uma viagem marcada de avião, a negócios aí com a sua empresa, né, o seu trabalho, se é funcionário, se você é empresário e tudo mais. E você já tem essa viagem marcada e você vê uma notícia de que um avião caiu. Nesse momento, você já sente uma ameaça iminente contra a sua vida, certo? Então, ela não é real. Ela é uma ameaça percebida. Porque por mais que o avião realmente tenha caído, isso não quer dizer que vai acontecer com você. É engraçado pensar isso, mas a gente projeta que pode acontecer com a gente e a gente sente aquela projeção como se estivesse acontecendo mesmo. E apesar da possibilidade de ela realmente existir, ela é remota, certo? Então, para a gente comparar
existe uma possibilidade também de você pegar uma doença, contrair essa doença e morrer. Totalmente possível. E existe uma possibilidade também de um avião cair nesse momento onde você está vendo esse vídeo e você também morrer. Mas a gente não projeta essa possibilidade, porque ela é mais remota. Mas ainda assim é uma possibilidade. Então o mesmo se aplica à queda do avião. Então você pode extrapolar esse conceito para tudo que você quiser. Pessoas que sentem medo, por exemplo, de serem demitidas, sem que exista realmente uma causa aparente para aquela pessoa ser demitida. Ela é uma boa funcionária, ela não entrega as coisas atrasadas. Então, ela não tem nenhuma conexão ali que faz com que ela vai ser demitida. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, isso é um medo que a pessoa sente que não é real. Uma outra coisa que pode acontecer, ela vai apresentar um trabalho importante e acha que todo mundo vai achar que o trabalho dela é ruim, sendo que não tem nada realmente que diga que o trabalho dela é ruim, né? Nada que diga que vai fazer com que ela tenha essa péssima apresentação. E aí, o que acontece? Nessas situações em que o medo ele é exagerado, eles te colocam, eu digo, o medo e a ansiedade, ela coloca você em um estado de estresse, que é o modo de luta ou fuga. O seu estado ansioso, ele te leva para um estado de luta ou fuga. Então, por mais que você, por exemplo, vai pensar que a ansiedade ela não vai te trazer algum prejuízo ali, você, por exemplo, pode decidir que por conta do medo de ter visto o avião cair, você não vai mais pegar o avião, você vai de carro, você vai de ônibus. Isso é totalmente possível. Na realidade, isso é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas trocarem as coisas, elas sentirem aquela ansiedade e desistirem de cumprir a ação final ou a ideia final. Então, você entra num modo de cautela, né, de esquiva. Você começa a buscar reduzir essas ações como forma de evitar que você tenha uma ansiedade. Você vai reduzir essa ansiedade, esse medo causado por essa situação. Então, você vai desistir de avião, você vai de ônibus, você vai desistir de fazer a apresentação, você vai falar que não está preparado, você vai pedir para postergar ou alguma coisa dessa natureza. Então essa é uma maneira de você lidar com isso. E normalmente isso é inconsciente, pessoal. Você não faz isso necessariamente com uma deliberação específica, digamos assim. Isso é o seu inconsciente que normalmente age em cima dessas decisões. É uma decisão mais afetada, por assim dizer. E aí, meus queridos, o que acontece? Essa resposta ao medo, como eu comentei, ela vai levar você para uma próxima etapa. Ela vai levar você para uma próxima etapa, para um próximo ponto, que é o ataque do pânico, que é uma resposta particular àquele medo e àquela ameaça. É o medo gerado pela ameaça iminente. Então, o ataque do pânico é uma resposta particular ao medo gerado pela ameaça iminente. E aí você pode começar a ter crise de ansiedade. Então, você começa a sentir os sintomas, né? Seu coração vai acelerar, né? Você vai ficar com excesso de suor, né? Vai dar aquela sudorese, a mão vai ficar suada. A respiração ela começa a ficar mais curta, aquelas respirações mais curtinhas. Tem pessoas que sentem dores articulares no pulso, no joelho, nos cotovelos. E uma inquietação. Você não consegue ficar parado, você fica mexendo o tempo inteiro, sua mente não consegue desacelerar. E ainda não é um ataque de pânico isso. Você está sentindo os sintomas, mas ainda não virou um ataque de pânico. Por quê? Porque ainda você tem um certo controle da situação. Não chegou em um nível... O ataque de pânico ele começa de repente, mas ele vai elevando, ele vai subindo de etapas. Então você não chegou em um nível ainda onde você não tem mais controle, que você fica paralisado. Você não consegue tomar atitudes
para diminuir os sintomas. Então esse caso é diferente. Esse caso você consegue até respirar mais devagar, você consegue ter práticas ali que vão ajudar você para que esses sintomas cessem. Então você tem esse discernimento para fazer isso. Então não virou um ataque ainda, não virou uma crise de pânico. Os ataques, eles não costumam dar aviso. Então você pode estar de boa ali no seu escritório e começar a sentir o ataque. Esses são os ataques inesperados. E já em alguns casos mais avançados, que a pessoa já sofre um transtorno de ansiedade mais a longo prazo, existem alguns gatilhos que aumentam essa possibilidade, a chance de ocorrer o ataque de pânico. Por exemplo, no caso do avião, que a gente citou aqui mais cedo, que eu citei aqui mais cedo, o ataque de pânico ele poderia começar a surgir ali na fila para embarcar. Então a pessoa está ali na fila, aí ela começa a sentir o ataque de pânico. Tem gente que sente até antes. Tem gente que fala, oh, você vai ter que viajar de avião. A pessoa já começa a se sentir mal, entendeu? Então, no trabalho, isso também acontece. Hoje, ainda mais no home office, por exemplo, né, isso vai ser variado, mas pode existir uma ligação ali da crise de pânico com algumas coisas simples. Por exemplo, abrir o computador, o computador está fechado ali, a pessoa vai lá e abre e ela já começa a sentir um trem ruim ali, uma aceleração nos batimentos, a respiração fica curta, como eu comentei agora há pouco. Então, isso acontece. Uma ligação de uma pessoa pode despertar também, né? Ela está ali de boa, ali trabalhando e do nada, sei lá, ela recebe uma ligação do RH da empresa ou do dono da empresa, enfim. E aí, ou um fornecedor da sua empresa que possa prejudicar o seu negócio, ele já começa a sentir uma palpitação ali, uma respiração mais curta, uma inquietação. Então, várias situações que existem que você começa a sentir já aqueles sintomas que começam numa crise de pânico. Né? Você começou a crise de ansiedade e agora ela começa a evoluir. Então, quando nesse caso aqui, que existem pessoas que têm umas situações que despertam isso. Por exemplo, o engarrafamento. A pessoa ela ficou presa no engarrafamento, ela pode começar a sentir também. Ou ela entrou num túnel, ou tem um túnel próximo para ela entrar. Também é um outro gatilho. Então as pessoas começam a evitar esses locais. Por exemplo, a pessoa da apresentação ela pode começar a evitar o escritório que ela vai. Né? Você chega no escritório ali e aí você já começa a sentir também esses sintomas. Encontrar com alguém no trabalho, você também pode começar a sentir esses sintomas. Né? E aí, o problema, a crise, ela começa justamente na ansiedade, na crise da ansiedade, ela começa a evoluir para uma crise de pânico. E aí a pessoa começa a ficar paralisada. Ela não consegue mais desempenhar funções básicas que ela tem. Ela vai, sei lá, não vai conseguir levantar da cadeira. Ela não vai conseguir pegar um copo d'água. Então ela vai ficar paralisada e ela não vai ter ação. Então, nesse caso, para quem tem uma crise de pânico, necessariamente essa pessoa já tem que ter um transtorno de ansiedade. A crise de pânico, ela só chega no nível de crise de pânico se realmente você tem uma crise de ansiedade antes, e essa crise de ansiedade ela começa a ficar escalonada, ela começa a ficar maior, mais intensa cada vez mais, e com isso você evolui para uma crise do pânico especificamente. E no caso, o contrário não é verdadeiro. Então, é possível eu ter uma crise de ansiedade e não ter uma crise de pânico? É possível. Mas não é possível ter uma crise de pânico sem ter uma crise de ansiedade. Bom, e nesse canal aqui você vai encontrar um vídeo que eu explico e exploro os outros aspectos do ataque de pânico e os transtornos de ansiedade mais comuns. Então, eu vou falar também lá de ações valiosas que você pode colocar em prática para você prevenir que um ataque desse aconteça. Depois de assistir esse vídeo aqui, vai lá descobrir como que você pode socorrer alguém em necessidade ou até mesmo se ajudar se você estiver com esse problema. O link está na descrição. E aí, pessoal, então, como que a gente conclui? A crise de pânico, ela é uma consequência de algum transtorno mental no qual a pessoa já sofre. E, em geral, é mais comum o transtorno de ansiedade, mas não limitado a ele somente. Então,
Você não precisa ter necessariamente só o transtorno de ansiedade, mas ele é o mais comum e normalmente a crise de pânico evolui. E ela é uma resposta ao medo exagerado que a pessoa sente, a uma ameaça iminente. E na grande maioria das vezes ela é percebida, não é uma ameaça real, conforme a gente falou, porque nada indica que as consequências projetadas da pessoa ansiosa, né, projetadas pela ansiedade, elas vão se realizar na sua totalidade. Apesar de que as probabilidades elas são remotas e elas existem de fato. Então, o que vocês precisam fazer? O que vocês precisam fazer? Né? Qual que é a minha recomendação aqui para você prevenir? Os melhores exercícios, na minha opinião aqui, eu acredito, se você verificar, vai ser isso, e normalmente é o que a gente recomenda para as pessoas que estão sofrendo de ansiedade, são os exercícios de presença e construção de uma rede de apoio. Porque aí você vai recorrer a essa rede de apoio caso você sinta que uma crise ela se aproxima. Então, como é que funcionam os exercícios de presença? Eles são basicamente prestar atenção no que está acontecendo no ambiente ao seu redor. Você precisa ouvir os sons que estão ao seu redor. Aqui agora, por exemplo, você deve ter ouvido aí uma volta e meia um carro passar aqui no fundo. O barulho do computador aqui também. Esses sons ao seu redor. Tem outros barulhos que você nem percebe, às vezes que você não está nem ouvindo. Agora há pouco que tinha um barulho esquisito de um apito, que eu acho que é de um caminhão que estava chegando aqui perto. Então você consegue perceber esses sons à sua volta, você começa a prestar atenção neles. As cores dos objetos que estão na sua volta também é importante. O que isso vai acontecer? Isso vai trazer você de volta para a realidade sem que você fique antecipando ameaças futuras. Por quê? Você está aqui na realidade, você está aqui nesse momento agora, entendeu? Então você não precisa ficar projetando o que vai acontecer no futuro. Você tem agora as suas ações que vocês podem fazer neste momento. Por isso que chama exercício de presença. Você vai ver no inglês aí o pessoal chama de grounding. Então, a gente passa para o próximo, que seria construir sua rede de apoio. Por quê? Porque você muitas vezes vai estar sozinho. Senão você vai começar a ter uma vida meio difícil, né? Se você não conseguir sair mais sozinho. E tem casos que isso acontece. Mas muitas vezes você pode estar sozinho. E aí, você precisa buscar pessoas de confiança. Normalmente, pelo menos 3 pessoas. E essas pessoas elas precisam ser instruídas a te auxiliar para fazer os exercícios de presença junto com você ali quando você tiver uma crise. Ou seja, você vai sentir a crise se aproximando, você já viu que não vai conseguir controlar direito ali, você está com esse discernimento, só que ela continua subindo. Você vai pegar o telefone, vai ligar para alguém ou vai mandar mensagem e vai pedir ajuda. E essa pessoa vai te ajudar. Então, ou é algum membro da família, é algum amigo mais próximo, ou até mesmo o seu próprio terapeuta. Então, fique atento a esses sinais. Não deixe que esses sinais que você sente evoluam. E a sua saúde mental ela vai agradecer muito depois. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum outro conteúdo que a gente vai postar aqui, que estão sensacionais e que eu tenho certeza que vão ajudar você a ter uma vida mais tranquila e longe desses transtornos mentais.